Nesta edição de sexta-feira especial. E o assunto a partir de agora é Enem, provas no próximo domingo. Você já sabe que tem o horário de verão, então os portões se fecharão ao meio-dia, portanto chegue cedo. E o assunto é sobre Enem e comigo aqui no estúdio o professor Carlos André. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Alegria recebê-lo aqui. Professor, poucas horas, aqui há menos de 48 horas os alunos estarão fazendo o Enem. O que se faz agora? O aluno que se preparou durante o ano todo, está na expectativa. O que ele faz agora, professor? É hora de puxar o freio de mão, né? A gente pede para que o aluno não pare 100%, porque, em geral, parar 100% faz com que o tempo não passe. Então, começa a gerar um outro tipo de problema. Uma hora parece um ano. Então, a gente pede que eles se mantenham ativos, né? Estudem parte do dia, dar uma revisada nas provas desse domingo, né? Nos assuntos que mais caem, mas ao mesmo tempo começar a fazer o que a gente chama de higiene mental. Então, um shopping é algo muito importante, assistir um cineminha, namorar, lanchar com os amigos, tudo isso vai contribuindo para que o domingo seja um dia de alto rendimento. Porque, infelizmente, eles são muito novos e há alunos que eles vão para o tudo ou nada nessa reta final, enlouquecem, se estouram e aí chegam destruídos para o domingo e acabam não rendendo. No próximo domingo tem inclusive a prova de redação. Isso. É a que assusta mais, professor? Eu acho que não, é uma das grandes provas do Enem, sem dúvida, mas eu acho que a maioria do pessoal se estressa mais no próximo domingo, que tem o que a gente costuma chamar de os 3 cavaleiros do apocalipse. Quais né? são, professor? Matemática, física e química num dia só. Esse dia, para a maioria, é o pior dia. O senhor falou dos 3 cavaleiros do apocalipse, então aproveite esse ensejo. Não seria o caso de uma nova ideia, dividir esses cavaleiros em 2 dias, de repente, no primeiro e no segundo dia, para aliviar, professor? Como é que o senhor avalia? Originalmente era assim, né? O MEC, o INEP, né, fez essa mudança recente de colocar só humanas num dia e cálculo no outro, porque a reclamação do aluno é que a redação, junto com as matérias de cálculo, atrapalhava muito a redação, porque essas questões de cálculo elas demandam muito tempo do aluno, muito raciocínio, então ele acabava não estando inspirado para escrever. Então, tentando resolver um problema, se gerou outro, né? Realmente, hoje em dia, o primeiro dia é um dia maravilhoso, assim, a maioria dos alunos saem felizes, acreditando que conseguiram render o que eles se prepararam. Então, o que eu fiz ali é próximo do meu 100%. A gente tem pouquíssima reclamação do primeiro dia. O aluno que realmente não foi bem no primeiro dia, porque não se preparou, porque não foi profissional ao longo do ano. Mas já o segundo dia surgiu esse problema. É um dia que o tempo é muito escasso, mas mesmo assim o pessoal preferiu separar a redação das matérias de cálculo. Professor Carlos André, em tempos de redes sociais tão efervescentes, como é que o senhor avalia o ônus e o bônus dos estudantes estarem envolvidos, estarem com perfis, estarem atualizando, estarem se atualizando nas redes sociais? Como é que você avalia? Dispersa ou ajuda, professor? De maneira geral, atrapalha. Eu fico pensando se surgiria um Albert Einstein hoje em dia, um Isaac Newton, né? Depois do WhatsApp, depois do Instagram, eu acho bem complicado. Porque essa geração, na média, são pessoas que têm dificuldade em se manter concentradas 5 horas no mesmo assunto, 6, 7 horas, inclusive por isso que eles acabam sofrendo muito na prova. A prova é muito longa, então alguém que fica o tempo todo, eu estou lendo aqui, olho meu WhatsApp, vou ver a postagem do meu amigo no Instagram, quando ele precisa parar um dia para se concentrar durante 5 horas e meia numa prova, ele acaba não rendendo o quanto ele poderia, porque ele não é acostumado. Enquanto eu, na minha época de aluno, eu começava a estudar, por exemplo, matemática, física e química, que são as matérias que eu sempre gostei, e daqui a pouco eu descobria que eu tinha ficado 8 horas fazendo conta e tinha esquecido do tempo. Cara, estou 8 horas aqui fazendo conta e não me lembrava de nada. É muito mais difícil um aluno hoje em dia chegar num perfil como esse. Graças a Deus, a gente tem vários que conseguiram, mas na média não é uma realidade do Brasil nem do mundo. É uma prática dos alunos, quando eles terminam o primeiro dia de prova, eles vão conferir um gabarito, digamos, oficioso. Esse tipo de comportamento, de buscar um gabarito, eu digo oficioso porque não é o oficial, Correto. de buscar esse gabarito oficioso, isso pode desestimulá-lo para o segundo dia de prova, professor? Com certeza, você bateu aí no que para mim é um dos pontos principais desse primeiro dia do Enem.
O nosso aluno, por exemplo, a gente doutrina ele a não olhar o gabarito no primeiro dia. Porque um aluno sozinho, ele não tem a menor condição de saber se aquele acerto vai ser bom ou ruim. Se a gente pegar os últimos 4 anos de Enem, o acerto para passar em medicina foi completamente diferente. Nesse último Enem, por exemplo, houve um aluno aprovado aqui em Natal na ampla concorrência com 135 questões, que era um acerto que há 3 anos seria impossível ter passado em medicina com esse acerto. Então, se esse aluno, por exemplo, tivesse ido conferir o gabarito no primeiro dia, com base no histórico do próprio Enem, ele provavelmente teria certeza absoluta que estava reprovado. E durante a prova acontecendo, você ter esse sentimento, dificilmente você vai se dar bem na continuação no segundo dia de prova. Então, a gente pede, implora até que o aluno não confira o gabarito no primeiro dia. Professor Carlos André, o senhor como um docente extremamente experiente, como é que o senhor lida com a situação dos seus alunos, ser amigo do outro, mas é concorrente do outro, está na mesma aula, está com o mesmo conteúdo e de repente eles são amigos, mas estão disputando, quem sabe, a mesma vaga. Como é que o senhor trabalha essa questão humana, professor? Isso é algo assim, bem interessante, porque realmente não é nem algo que a gente precise trabalhar excessivamente sobre o aluno, porque não existe esse clima, é bem legal. Essa semana, que é uma tradição da nossa escola, os alunos aprovados em medicina no último Enem, eles sempre vão visitar os novos candidatos na última aula do ano. E uma coisa que eles relatam muito é quantos amigos eles fizeram ao longo dos anos de cursinho. Amigos para a vida toda, que você pensa que estar no cursinho é algo que é muito ruim, mas que você acaba fazendo grandes amizades. Então isso é algo natural, realmente não existe esse clima. O aluno, ele percebe que a disputa dele é com a prova. Se você bater a pontuação X, você vai ser aprovado. Então, essa matemática ela é bem simples, não depende do resto do pessoal. Apesar do acerto em número de questões poder oscilar ao longo dos anos, como eu falei há pouco tempo, existe uma medição chamada TRI, que ela pouquíssimo oscila. Então, quem bater aquela TRI 740, por exemplo, em medicina estaria aprovado. Então, é você chegar lá, fazer o melhor que você pode fazer, passou daquela linha, a vaga é sua, você não precisa ficar batendo ninguém, nem desejando mal ao próximo. Tá tudo ok, pode ir tranquilo e fazer o seu. Professor, no dia da prova, eu já tive essa experiência N vezes, a gente fica observando os alunos chegarem, os concorrentes chegarem, e alguns chegam com verdadeiros supermercados, são várias barras de chocolate, não sei quantas garrafas de água, 10 canetas de um lado, fruta, isso não causa o clima ainda mais tenso, professor? Eu acho importante o aluno levar uma comida, realmente sem exagero, né? Uma coisa engraçada que você falou aí, eu acho assim, o que eu acho mais engraçado é o aluno que leva, por exemplo, aquele macarrão instantâneo. Porque ele, obviamente, não vai ter um fogãozinho ali para ferver água, etc e tal. É um clima bem de exército, né? Porque isso acontece, né, nas Forças Armadas. O cara vai para um acampamento e ele sabe que não vai preparar aquilo ali com água fervendo, ele vai comer cru aquele macarrão instantâneo. Então, você imagina o barulho que faz, né, dentro de uma sala fechada, todo mundo em silêncio, alguém mastigando aquele macarrão todo duro, cru. Então tem essas comédias realmente. Agora, o mais simples que a gente orienta o nosso aluno é uma barrinha de cereal, uma garrafa d'água e nada de muito aloprado. Agora, levar alguma coisa faz toda a diferença. Porque, como você falou, vai estar em horário de verão, eles vão estar fazendo uma prova que é muito longa, num horário onde normalmente eles estariam fazendo a digestão ou almoçando. Então, isso pesa muito no resultado do aluno. Esse horário é muito, muito ruim, tanto que o governo teve uma brilhante ideia, que foi colocar o horário de verão para depois do Enem, só que por algum motivo qualquer voltou atrás. Aí ninguém entendeu, porque realmente teria sido maravilhoso. O resultado seria muito mais justo se esse problema do horário fosse menor. A gente vai falando sempre nessa entrevista na ótica do aluno, mas vamos mudar um pouquinho de papel? A ótica dos pais, que estão acompanhando seus filhos nesse momento de pressão e, por que não dizer, decisivo. O que o senhor sugere, o que o senhor recomenda, qual o conselho que o senhor dá? Olha, passar confiança para o filho, né? Mostrar que não é tudo ou nada. Essa garotada, isso é o que eu mais repeti essa semana, às vezes eles têm um clima de tudo ou nada, vida ou morte, e isso atrapalha muito o resultado. É só uma prova que você vai fazer, ninguém vai morrer se não passar, claro que todo mundo quer passar,
Mas quando você entende que é algo normal, é uma disputa normal da vida, a probabilidade do resultado melhorar é muito, muito maior. E a grande dica que eu diria para os pais é, isso é muito comum e todos os alunos odeiam, os professores sabem, isso é uma piada de bastidores desse mundo que a gente vive, né? O pai vai se despedir do filho, assim, o último contato para o filho entrar na prova, ele dá um abraço e diz, olha meu filho, é que nem carnaval, tem todo ano essa frase, não usem essa frase, por favor, ninguém aguenta essa frase. Às vezes é melhor não falar nada, né? Eu te amo, dá um abraço e boa prova e acabou-se. Né? Professor, só uma curiosidade. É mais difícil ministrar aulas ou para o aluno, é mais difícil ele estar buscando primeiro o Enem pela estreia ou ele já ter sido reprovado 2, 3 vezes e está indo de novo nessa tentativa? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, assim, eu não consigo nem saber a resposta, porque são duas situações muito diferentes, né? Tem aquele aluno que ele já fez, isso é bastante comum, fez 4 tentativas para medicina, então ele começa a sentir, pô, será que eu estou perdendo tempo? Já poderia estar concluindo outro curso. Infelizmente tem pai e mãe que não ajuda, né? Fica, muda de curso, tem curso, você já podia estar fazendo outra coisa. Tem muitos pais legais realmente que estão com o filho 100% para qualquer situação, mas nem toda família é assim. Então, a primeira tentativa também é bastante ruim, é difícil responder essa pergunta, não sei. Professor Carlos André, alegria recebê-lo aqui. Boa Muito sorte, obrigado. bom trabalho nesses próximos dias. Muito obrigado. Obrigada, boa noite para